Olá, vamos para mais uma gotinha de luz? Lá no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, nos versículos 15 e 16, nós vamos encontrar a descrição da cena em que Jesus, depois de já ter passado pela crucificação, pelo sepulcro, pela ressurreição, ele encontra os discípulos. Os discípulos já ouviram falar que Jesus havia ressuscitado, mas não tinham acreditado nisso. E olhando para eles ainda incrédulos, Jesus faz a recomendação: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, para todas as criaturas. Receber essa recomendação do Cristo nos faz pensar que é uma tarefa de cada um de nós divulgar o Evangelho e aquilo que a gente tem de informação sobre a vivência do Cristo pelo mundo afora. Mas eu quero colocar destaque para o final da frase, onde ele diz que o Evangelho deve ser pregado a cada uma das criaturas. Porque existe uma criatura a partir da qual, se o Evangelho entrar naquele coração, a redenção do mundo começa. Quem será esse? A redenção do mundo passa pela evangelização de cada coração humano, pelo acolhimento do ser humano que existe dentro de cada indivíduo. Ou seja, ela começa por mim mesma, começa por você. Falar a partir desse prisma é entender que, para que haja um processo de divulgação real do Evangelho, precisa haver um movimento de autoconhecimento. E quando um ser humano se dispõe a se conhecer, ele necessariamente vai passar pelo conhecimento de uma série de questões humanas que não são muito agradáveis. Quando a gente se encontra consigo, a gente vai perceber a existência de muita sombra, de muita dor, de muito conflito de consciência. E aí, depois de um processo de autoencontro, é necessário que exista um outro processo de autoacolhimento. Encontrar a nossa sombra é um primeiro passo. Acolher essa sombra, esse processo humano que existe em mim, é um segundo. E esse acolhimento passa por uma autocompreensão, pelo auto-perdão. Todo ser humano que se encontra consigo vai se deparar com muita fragilidade, com dor, com crítica, com muita coisa que a gente não acha muito bonitinho, não. Mas isso é bem produtivo quando a gente acolhe. A partir desse acolhimento, a gente pode começar um processo de transformação. Aquilo que eu acolho em mim, eu posso ter a liberdade de educar, de transformar para algo melhor. E um outro processo natural que começa a partir daí é que, se eu acolho a fragilidade e a humanidade que existe em mim, eu também começo a me tornar muito mais acolhedor, muito mais tolerante para com o ser humano que existe para além de mim. Eu me torno alguém com a possibilidade de me relacionar de forma harmônica com o meu próximo, que é tão humano quanto eu. Então, a gente passa a vivenciar o bem a partir de convivência harmônica. E isso é vivenciar o Evangelho. E isso é pregar o Evangelho. Conhecendo a minha sombra, acolhendo a minha sombra, tolerando o que há de sombra em mim, me tornando mais tolerante para a humanidade que existe no outro. Isso é viver o Evangelho. Isso é pregar o Evangelho para todo o mundo e a todas as criaturas. Vamos começar aqui por dentro? Desejo que a gente consiga se empenhar nesse caminho. Um grande abraço.